Carlos Marighella hoje vem falar-nos acerca da Conferência da OLAS. Marighella, que impressões você teve da Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, recentemente celebrada em Havana? A Conferência da OLAS foi, na verdade, um congresso dos povos revolucionários de nosso continente. Pela primeira vez, em toda a história da América Latina, tornou-se possível discutir a solidariedade revolucionária e os candentes problemas da revolução, apoiando a discussão numa firme base ideológica. Triunfou na Conferência da OLAS a ideologia revolucionária do proletariado. A conferência pôde proclamar, assim, que os princípios do marxismo-leninismo orientam o movimento revolucionário da América Latina. Com inteira razão, Fidel Castro afirmou, ao encerrar a Conferência da OLAS, que esta havia sido uma batalha ideológica. E isto porque, conforme acentuou o chefe da Revolução Cubana, as resoluções adotadas não foram sem luta ideológica. Velhos e novos problemas de estratégia e tática revolucionárias foram discutidos com grande profundidade e responsabilidade. Tudo isso foi muito positivo e permitiu chegar-se ao fim da conferência com uma linha comum traçada para a América Latina. Questões decisivas foram resolvidas de modo a não deixar dúvidas. Uma delas é a do papel das diferentes classes e camadas sociais no atual processo histórico do continente. O intercâmbio de opiniões e experiências, o exame concreto da situação na América Latina e suas condições históricas e a apreciação de muitos outros fatores existentes revelaram que é absurdo atribuir à burguesia, nos países latino-americanos, a capacidade de desenvolver uma ação política independente quando se trata da defesa dos interesses da nação. A burguesia na América Latina, ou seu setor fundamental, mantém laços estreitos e indissolúveis com o imperialismo e o latifúndio, e isso lhe retira qualquer papel dirigente na Revolução, segundo mostrou a conferência. O trecho da Declaração Geral da Conferência, onde esta ideia vem exposta, é o seguinte: na América Latina, existe uma situação de convulsão caracterizada pela existência de uma débil burguesia que, fundida de maneira indissolúvel com os latifundiários, constitui a oligarquia dominante em nossos países. Uma maior submissão e uma dependência quase absoluta destas oligarquias ao imperialismo determinam a intensa polarização de forças no continente. Por um lado, a aliança oligárquico-imperialista e, por outro lado, os povos. O enorme potencial revolucionário só espera ser canalizado por uma direção consequente, por uma vanguarda revolucionária para desenvolver ou empreender a luta. Marighella, e que outro aspecto você considera importante entre os vários temas tratados na Conferência da OLAS? Outra questão de fundamental importância refere-se ao combate à estratégia global do imperialismo dos Estados Unidos. Em sua declaração geral, a primeira Conferência de Solidariedade Latino-Americana afirma a respeito: diante da crise estrutural do sistema econômico, social e político do continente e em face da crescente rebeldia dos povos, o imperialismo formulou e desenvolveu uma estratégia continental repressiva que pretende infrutíferamente deter o curso da história. Um dos méritos da conferência foi traçar uma estratégia global para combater a estratégia global do imperialismo dos Estados Unidos. É verdade que, segundo as conclusões da conferência, o povo de cada país deve fazer a sua própria revolução. Mas a estratégia da revolução é uma estratégia global, é uma estratégia latino-americana. Como o inimigo principal da América Latina é o imperialismo dos Estados Unidos, também inimigo comum da humanidade,
Nossa tarefa é criar 2, 3, muitos Vietnãs, o que significa que devemos lutar para atrair as forças militares norte-americanas a combater desvantajosamente em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. As conclusões da Conferência da OLAS produzem uma verdadeira revolução nas velhas concepções alimentadas em nosso continente a propósito da revolução. Mas são conclusões que resultam de uma nova realidade e novas condições da América Latina e do mundo. Uma dessas conclusões refere-se ao caráter da revolução e diz que o conteúdo essencial da revolução na América Latina é enfrentar o imperialismo e as oligarquias de burgueses e latifundiários. Por conseguinte, o caráter da revolução é o da luta pela independência nacional, a emancipação das oligarquias e o caminho socialista para seu pleno desenvolvimento econômico e social. Outra conclusão a destacar diz respeito à luta armada. A luta revolucionária armada constitui a linha fundamental da revolução na América Latina, segundo palavras textuais da Declaração Geral. O problema hoje, para a maioria de nossos países, é organizar, iniciar, desenvolver e levar até o fim a luta armada. O método mais eficaz para levar avante a luta armada revolucionária é a guerrilha. Dentro do mesmo sentido dessas conclusões revolucionárias, encontra-se a que se relaciona com a Revolução Cubana em face da posição dos demais povos latino-americanos, onde nos situamos nós, os brasileiros. A solidariedade mais efetiva a Cuba e à Revolução Cubana é desencadear a revolução em cada país, partindo da luta de guerrilhas. Tal perspectiva, desde logo, se abre para o Brasil, a fim de que seja cumprido o seu dever internacionalista proletário. Marighella, e sobre a questão da tomada do poder pelas forças revolucionárias, também discutida na OLAS, o que você tem a dizer a respeito? Uma elevada importância revolucionária, talvez a maior, tem a conclusão de que o primeiro objetivo da Revolução Popular no continente consiste na tomada do poder, mediante a destruição violenta do aparelho burocrático militar do Estado e sua substituição pelo povo armado. Não se pode deixar de assinalar, em face de tais conclusões, que todo o conteúdo da Conferência da OLAS de julho a agosto reflete claramente o espírito da segunda Declaração de Havana, considerada pela própria Conferência um documento programático da Revolução Latino-Americana que os povos deste continente, durante os últimos 5 anos, confirmaram, aprofundizaram, enriqueceram e radicalizaram. A Declaração Geral da Conferência da OLAS contém 20 pontos proclamados em sua parte final. A tarefa de todos os revolucionários brasileiros, ou seja, de todos os comunistas e demais patriotas, é ler e discutir esses 20 pontos, tomando as necessárias medidas para que venham a tornar-se realidade, pois o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Marighella, passando a outro ponto, também com referência à Conferência da OLAS. Você esteve na Conferência da OLAS, onde também estiveram presentes delegados fraternais das organizações revolucionárias das colônias portuguesas na África. Dados os estreitos laços históricos existentes entre o povo brasileiro e o povo angolano, como você vê a luta do Movimento Popular de Libertação da Angola contra o regime fascista de Salazar? Angola é um país cuja área equivale a um pouco menos da área do estado do Amazonas. Tem uma população de 5 milhões de habitantes. O regime salazarista de Portugal explora e submete pela violência o povo angolano, que luta para libertar-se do jugo colonial português, o mesmo que nos oprimiu no passado e contra o qual também lutamos, rechaçando o seu domínio. O povo angolano
combate de armas na mão a opressão do colonialismo lusitano. Quem dirige esta luta é o Movimento Popular de Libertação de Angola, que opera em 3 frentes guerrilheiras, ou sejam, Cabinda, Norte e Leste. Portugal mantém em Angola metade de todos os efetivos portugueses empenhados em subjugar as colônias lusitanas na África. Um dos mais graves crimes cometidos pelo governo brasileiro, chefiado pelo gorila Costa e Silva, é o apoio a Portugal e a seu regime colonialista. Magalhães Pinto, o chanceler da ditadura militar brasileira, por mais que tente camuflar a política externa que executa, não pode ocultar que defende na ONU a posição colonialista do regime de Salazar. É que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não passa de uma agência ou seção do Departamento de Estado norte-americano, fenômeno que, aliás, se repete com os demais ministérios e com o governo federal em seu conjunto. Magalhães Pinto é a voz do dono, ou seja, a voz de Lyndon Johnson. Os Estados Unidos ajudam Portugal a reprimir o movimento guerrilheiro do povo angolano. Parte da ajuda dos Estados Unidos é feita através do Brasil, já que o nosso país, infelizmente, é um centro de operações do imperialismo norte-americano. E qual é especificamente o papel do regime militar de Costa e Silva no apoio à repressão colonialista de Portugal? E o que é que você acha que pensa o povo brasileiro a respeito disto? O Brasil não é somente um intermediário dos Estados Unidos. Numa empreitada sinistra a que se juntam a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e Israel, como fornecedores de toda a classe de equipamentos bélicos para o esmagamento das guerrilhas de Angola. O governo brasileiro, ademais desse papel vergonhoso de intermediário, está prestando ajuda militar e financeira a Portugal com o fim de sufocar o movimento guerrilheiro angolano. As missões navais que o Brasil costuma mandar a Angola fazem parte do plano dos gorilas brasileiros de intensificar o intercâmbio de experiências e ensinamentos militares e reforçar a repressão ao movimento de libertação de Angola. Não foi por acaso que a ditadura instaurada no Brasil em 1964 perseguiu violentamente os estudantes angolanos com bolsa de estudos na Guanabara. Prendeu-os, espancou-os, torturou-os no CENIMAR, que é a Polícia Política da Marinha de Guerra Brasileira, em presença dos agentes da PIDE, que é a Polícia Política Portuguesa. Chamada às pressas para ajudar seus colegas gorilas brasileiros. O caso do estudante angolano José Lima de Azevedo é por demais conhecido para que seja negada a evidência. Para sermos mais claros, trata-se do caso do chamado Grupo Angolano, quando José Lima e outros seus compatriotas foram selvagemmente seviciados no CENIMAR e no DOPS por esbirros como Alex, Solimar e outros. A luta do povo angolano pela sua libertação nos chama a um pronunciamento e ao trabalho revolucionário de solidariedade. É preciso denunciar o papel repugnante do governo gorila brasileiro ajudando Portugal a massacrar os angolanos. Mas, ao mesmo tempo, cumpre organizar a luta para mobilizar a opinião pública brasileira em favor da libertação de Angola e em favor da liberdade dos presos políticos, como é o caso do líder angolano, reverendo Mário Pinto de Andrade, que se encontra preso na casa de reclusão há 6 longos anos. Muito obrigado, Marighella, pela sua colaboração com o nosso programa. Marighella, um telegrama da France Presse, de 18 de setembro, baseado no jornal Voz Operária, de sua edição de 31 de agosto último, informa que você foi privado de todas as funções que exercia no Partido Comunista Brasileiro. Que você pode nos informar a respeito deste assunto? A propósito deste assunto, o que eu posso lhe informar é que
Já antes, a 17 de agosto, havia eu enviado ao Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro uma carta em que decidia romper com aquele organismo dirigente. O que eu vou passar a fazer aqui, na Rádio Havana, Cuba, é a leitura desta carta. A carta é a seguinte: Havana, 17 de agosto de 1967. Aos camaradas do Comitê Central do PCB. Daqui de Havana, onde me encontro, decidi romper com o Comitê Central do PCB e é nesse sentido que estou escrevendo a vocês. Diante do telegrama que vocês mandaram ao Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, não pude esperar mais. Os companheiros não se informam de coisa nenhuma e também de coisa nenhuma são informados. E mesmo assim, telegrafam, afirmando que eu não estou autorizado e que não represento nada. Como já expliquei em entrevista ao diário Juventude Rebelde, não vim a Cuba como delegado do CC e apenas como convidado do comitê organizador da Conferência da OLAS para participar dessa grande reunião latino-americana. É evidente que compareci sem pedir permissão ao CC. Primeiro, porque não tenho que pedir licença para praticar atos revolucionários. Segundo, porque não reconheço nenhuma autoridade revolucionária neste CC para determinar o que devo ou não fazer. O que há entre minha posição e a do CC é uma profunda divergência política e ideológica. O CC está contra a OLAS e afastou-se da Revolução Cubana, tomando a deliberação de não mandar nenhum representante à conferência que aqui se realizou. Eu estou a favor da OLAS e me considero integrado na Revolução Latino-Americana, da qual a Revolução Cubana é pioneira. Não represento nada, afirmo eu de minha parte, e os que me convidaram têm certeza disto, tanto que não quiseram outra coisa com a minha presença, senão simbolizar os que no Brasil sabem que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. As divergências que tenho com a executiva, da qual já me demiti em data anterior, são as mesmas divergências que tenho com o atual CC. Uma direção pesada como é, com pouca ou nenhuma mobilidade, corroída pela ideologia da burguesia, nada pode fazer pela revolução. E eu não posso continuar pertencendo a esta espécie de academia de letras, cuja única função consiste em reunir. Quem domina o CC é um grupo de direita que se ramifica pelo país, como acontece na Guanabara, onde defende a tese da derrota pacífica da ditadura e se mantém nos cargos a poder de cambalachos, ainda que combatido por dentro e por fora por companheiras e companheiros de honestidade revolucionária. Assombrado com o crescimento da divergência dentro do partido, o grupo de direita quer fazer crer que os que se opõem aos seus desmandos realizam um trabalho divisionista. Não há, porém, esse propalado divisionismo. O que há é o avanço da ideia revolucionária em oposição às teses do pacifismo e da colaboração dos comunistas com a burguesia, em que tanto se empenha o CC empolgado pelo grupo de direita. Falta ao CC a condição mais importante para a liderança marxista-leninista, que é saber enfrentar e conduzir a luta ideológica. E como não pode fazê-lo, recorre a medidas administrativas constantes, suspendendo, afastando, expulsando militantes, apreendendo documentos e proibindo a leitura de materiais dos que discordam. É o Comitê Central da Censura, das reprimendas, das desautorizações, do CRE ou morre.
Rompendo com o Comitê Central, repito aqui o que disse na minha carta de demissão à executiva. Desejo tornar público que minha disposição é lutar revolucionariamente junto com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político, burocrático e convencional que impera na liderança. Quero, porém, tranquilizar os companheiros. Esta declaração não significa que eu esteja trabalhando para organizar um terceiro partido. Não estou preocupado em fazer mais um partido para ficar na cidade. Os camaradas do CC estão certamente lembrados de que cheguei a propor que 1/3 do Comitê Central fosse deslocado para o campo. Tal proposta foi solenemente rechaçada. Para mim, chegou o momento em que os esforços revolucionários devem ser concentrados na área rural. O papel de uma direção proletária marxista-leninista, pelo menos na América Latina, é estar no campo e não na cidade. E se não acontece com a direção, que aconteça com os dirigentes. Segundo meu modo de ver, a luta guerrilheira é a única maneira de unir os revolucionários brasileiros e de levar nosso povo à conquista do poder. Recursos humanos e condições para a guerrilha não faltam no Brasil. A consciência revolucionária que brota da luta se incumbirá do resto. A guerrilha é o que pode haver de mais anticonvencional e de mais antiburocrático, o que mais se distancia do sistema tradicional de um partido de cidade. Em minha condição de comunista, a qual jamais renunciarei, e que não pode ser dada nem retirada pelo Comitê Central, pois o Partido Comunista e o marxismo-leninismo não têm donos nem são monopólio de ninguém. Prosseguirei pelo caminho da luta armada, reafirmando minha atitude revolucionária e rompendo em definitivo com vocês. Sem mais, com saudações comunistas, Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Com a leitura dessa carta, você responde plenamente a nossa pergunta. Marighella, você está aqui há algum tempo em Cuba e, portanto, já pôde observar a situação do povo cubano. Quais são as suas impressões a respeito da vida em Cuba? Para quem vem de fora, um aspecto inteiramente fascinante é este que Cuba apresenta. Aqui nós vemos o modelo do que é um país latino-americano, onde a Revolução Vitoriosa constrói o socialismo. Na minha opinião, Cuba se transformou num jardim maravilhoso, com seu verde tropical exuberante, emergindo desse azul sereno do mar e do contorno branco das praias. E neste cenário típico, abrasado pelo sol, vive e trabalha o povo cubano na mais completa liberdade. Este povo sabe que trabalha para si mesmo e que constrói seu futuro sem o perigo de ver a riqueza do seu país e os frutos do seu esforço criador transferidos para as mãos do colonizador estrangeiro, como sucedia antes. Realmente, Cuba é hoje território livre da América. Os imperialistas norte-americanos nem ao menos podem alegar, para efeito de propaganda, que o povo cubano está na miséria e não tem liberdade. E apesar do bloqueio rigoroso, Cuba consegue o milagre de ter tudo o que é necessário para seu povo viver. E em condições muitas vezes melhores e superiores, como, por exemplo, as do povo brasileiro, dominado pelos gorilas e pelos trustes e monopólios dos Estados Unidos. Na minha opinião, o segredo disso tudo é que em Cuba o poder pertence ao povo. E aqui, a máquina burocrática militar do Estado burguês, a serviço dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, foi destruída e substituída pelo povo armado. E quais os lugares de Cuba que você já visitou, Marighella? E o que lhe tem impressionado principalmente aqui? Eu estive em Santiago de Cuba e ali assisti às comemorações do 26 de julho
e ouvi Fidel falar a imensa massa humana. Eu vi também o Carnaval de Rua de Santiago, muito parecido, aliás, com o Carnaval brasileiro. Só que o de Santiago é no mês de julho. Visitamos em seguida Barracoa e Gran Tierra, que era a região outrora mais atrasada de Cuba, no extremo oriente da ilha. Por ali, fiquei sabendo que começou a colonização espanhola. Essa região, a que me refiro, de montanhas escarpadas, vivia na mais negra miséria, no mais completo abandono e isolamento. Era mais infeliz que todas. A Revolução transformou Gran Tierra, que possui agora água encanada, luz elétrica, habitações modernas, escolas e parques infantis. E o grande problema de Gran Tierra, seu isolamento do resto do país, está agora resolvido com a construção de uma estrada de rodagem de alta qualidade técnica, onde o trabalho socialista, a engenharia cubana e o gênio do povo suplantaram os obstáculos quase intransponíveis da natureza. Também, em La Palma, município da província de Pinar del Rio, no outro extremo da ilha, conversei com homens do povo que me explicaram como os latifundiários locais, alguns dos quais não saíram dali depois da Revolução, acabaram sendo silenciados no seu trabalho de propaganda contra o governo de Cuba. É que os latifundiários falavam, mas nada podiam opor aos feitos da Revolução. Os próprios camponeses, já agora libertados da velha exploração, eram que se incumbiam de mostrar aos latifundiários que no tempo em que estes eram os donos das usinas de açúcar e das terras onde se plantava o fumo, o pagamento dos trabalhadores era feito em vales. As compras tinham que ser feitas nos armazéns dos senhores da terra. Depois da Revolução, acabou-se com tal exploração. Agora, os camponeses recebem dinheiro. O fumo em La Palma, como vi, é plantado pelos camponeses que pertencem às cooperativas. A cana-de-açúcar, nessa zona, é plantada pelo mesmo sistema. A terra também não é mais propriedade dos latifundiários. E, além do mais, agora há escolas, teatro, não há analfabetismo. Os latifundiários não fazem mais parte do governo local, nem ali têm os seus representantes, pois os que estão no governo agora são os operários e os camponeses e suas organizações. E o que é que você acha das condições de vida do povo, em geral, em Cuba, Marighella? O custo de vida em Cuba, segundo vi, em vez de ser motivo de amargas preocupações do povo, como acontece no Brasil, é assunto de interesse diário do governo, que tem como perspectiva permanente fazer baixar os preços. Nesse período em que me encontro aqui em Havana, o preço das passagens de ônibus foi reduzido e introduziu-se o sistema de pagamento sem cobradores. Com isto, o que se conseguiu foi o aumento da mão de obra para finalidades produtivas, uma vez que os cobradores de ônibus foram deslocados para outros serviços. Em consequência do bloqueio, e para evitar que uns tenham muito e outros não tenham nada, como acontece no Brasil, as compras nos armazéns, açougues, etc., são feitas com cadernetas, em que a administração pública estabelece as cotas. O serviço é bem organizado, os alimentos são baratos e há quantidade suficiente para todos. O comércio deixou de ser uma fonte de enriquecimento indivíduo, em prejuízo do povo. A distribuição dos bens de consumo em Cuba não é um assunto privado, em que cada explorador pode fazer o que bem entende. Ao contrário, essa distribuição é rigorosamente controlada pelo governo, que não cessa sua vigilância a um só instante. O fenômeno da especulação com o estômago do povo desapareceu de Cuba. E um exemplo interessante é o da maneira por que o governo está solucionando o problema do leite. Para que haja leite em abundância, o governo trata de desenvolver a criação do gado leiteiro, importa reprodutores, incrementa o uso das pastagens artificiais plantando o cupuaçu e dá à pecuária a técnica mais moderna e de nível mais elevado. E interessante, quem superintende tudo isto é o próprio Fidel, que o faz com o maior carinho e interesse. O problema da habitação também não tem aqui o caráter angustiante que conhecemos no Brasil. A reforma urbana possibilitou a casa própria para o povo e os aluguéis são baixos.
Muitos bairros residenciais dos ricos, como o da Primeira Avenida e outros à beira-mar, que eu vi mesmo, são hoje bairros habitados pela gente do povo. Não só as casas à beira-mar eram proibidas para o povo. As praias também o eram. Os negros não podiam frequentá-las. Quaisquer outros que pretendessem tomar banho de mar tinham de pagar uma taxa para o ingresso na praia. Com a Revolução, acabou-se o privilégio dos senhores de Cuba. O preconceito de raça foi extinto. Um hotel luxuoso como o Habana Libre, outrora chamado Habana Hilton, construído pelos norte-americanos para o gozo pessoal dos milionários que ali se entregavam todas as noites à jogatina, é hoje frequentado indistintamente por pretos, mulatos e brancos. Serviu de sede para a Conferência da OLAS e abrigou os revolucionários de toda a América Latina que a ela compareceram. Uma coisa curiosa: não se paga absolutamente nada pelo uso dos telefones públicos em Havana. E deve-se ter em conta que são numerosos, tanto no centro da cidade como nos bairros. A entrada para os espetáculos esportivos, em todo o país, os funerais, o serviço de abastecimento de água, a escola e os livros didáticos e o material escolar, a assistência médica, as creches, tudo isso é completamente grátis. Havana é uma grande cidade moderna, toda asfaltada, com muitos parques e lugares pitorescos e bastante diversão para o povo. Um notável centro cultural onde a exposição do Salão de Maio, o mesmo que se realiza em Paris, contou com a presença de mais de 100 mil visitantes em apenas 16 dias. Simultaneamente com o Salão de Maio, instalou-se o Festival da Canção Protesto e foi pena que os cantores brasileiros não estivessem representados. A liberdade artística é total em Cuba. No Salão de Maio estiveram representados artistas de todas as escolas e tendências, sem excluir os abstratos ou puramente acadêmicos. A mesma liberdade é dispensada à religião. Eu tomo ao acaso o Diário ao Mundo, que se publica em Havana, e passo os olhos por sua seção intitulada Mundo Católico. E que vejo: ali são anunciadas as missas, as comunhões, os sermões, as novenas de Santo Agostinho, as jornadas de estudos apostólicos. A Igreja Protestante é igualmente livre e ao mundo publica também uma seção intitulada Notas Evangélicas. Os sacerdotes estrangeiros visitam sistematicamente Cuba, percorrendo os templos e as associações religiosas. E não faz muito esteve aqui o arcebispo da Bahia e uma notícia recente informa que por Havana passou o destacado sacerdote belga André Cove. O candomblé, ou seja, a macumba do Rio, tem o nome de santeria em Havana e o ritual é idêntico. Nas lojas de Havana, aliás, como eu vi, naquelas que são dedicadas ao gênero, podem-se encontrar à venda as mesmas imagens dos pretos velhos pitando cachimbo e os demais apetrechos. Os cubanos fazem bom uso da liberdade de que desfrutam, pois se trata de uma liberdade conquistada por força da Revolução. O povo cubano é um povo comunicativo, expansivo, tem alta conta o sentimento de solidariedade entre os povos. Está extraordinariamente informado sobre política mundial. A defesa de sua revolução é tudo. Os CDRs, isto é, os Comitês de Defesa da Revolução, que desempenham um papel importante no poder local, estão espalhados por toda parte. O povo está armado e organizado nas milícias populares e nas forças armadas revolucionárias. A Revolução foi o maior bem que o povo cubano conquistou, e por nada deste mundo vai querer perdê-lo, porque perdê-lo seria perder a liberdade e todo o bem-estar de que desfruta. Foi por isso que Fidel afirmou com toda razão, no seu discurso de encerramento da Conferência da OLAS: esta pequena ilha será sempre como um baluarte revolucionário de granito contra cujas rochas se esborracharão todas as conjuras, todas as intrigas, todas as agressões. Muito obrigado, Carlos Marighella, por sua participação em nosso programa de Rádio Havana, Cuba. Mais uma vez, temos presente em nossos estúdios o dirigente revolucionário brasileiro Carlos Marighella. Carlos Marighella já nos concedeu anteriormente uma entrevista para o nosso programa em português para o Brasil.
Hoje, Carlos Marighella, vamos colocar os microfones de Rádio Havana Cuba à sua disposição para que você dirija uma mensagem ao povo brasileiro. Minha mensagem ao povo brasileiro é uma mensagem de confiança na capacidade revolucionária das massas. A vitória do povo brasileiro, estou certo disto, será pela revolução, pela luta armada, pela luta de guerrilhas. Nenhum patriota pode chegar a outra conclusão depois de examinar o que se passa no Brasil. Desde o golpe de abril de 1964, o Brasil está transformado numa base de operações dos Estados Unidos. As maiores empresas norte-americanas, como a General Motors, General Electric, Firestone, Swift, Armour, ou bancos estrangeiros como o First National Citibank, detêm o controle estratégico da produção industrial e agrícola do país. O governo do gorila Costa e Silva é uma ditadura militar, subproduto neofascista, cujo objetivo é servir totalmente aos interesses norte-americanos. A ditadura brasileira prepara suas forças militares para reprimir as guerrilhas e mandar tropas combater fora do país em apoio às guerras de agressão dos Estados Unidos, como a do Vietnã, e inclusive para uma nova invasão armada contra Cuba. Os oficiais da Escola Superior de Guerra são um instrumento de que se servem os Estados Unidos e sua central de inteligência americana para dirigir os destinos da atual ditadura. A Constituição brasileira atual, imposta ao povo depois da anulação da Constituição de 1946, é um código medieval, completado por mais duas leis fascistas, a Lei de Segurança e a Lei de Imprensa. O fascismo que impera no Brasil está confirmado pelo emprego do confinamento ao molde dos países fascistas, como a Itália de Mussolini, e que agora está sendo usado no Brasil para reduzir ao silêncio os adversários do governo. O exemplo é o confinamento do jornalista Hélio Fernandes, na ilha de Fernando de Noronha. No Brasil, não há liberdade de crítica, de opinião ou de organização. Os sindicatos dos trabalhadores não são livres, podendo ser ocupados pela polícia a qualquer momento que os gorilas desejem. Os dois únicos partidos políticos existentes legalmente, se assim se pode dizer, a Arena e o MDB, são partidos consentidos pela ditadura, com o objetivo de fazer crer à opinião pública estrangeira que no Brasil há liberdade política. A verdade é que não há. Os partidos e organizações que defendem os interesses do povo estão na clandestinidade, como acontece com os comunistas e demais forças patrióticas. O governo do gorila Costa e Silva prossegue a mesma linha de perseguições, policialismo e terror contra o povo que foi posta em prática pelo seu antecessor, o falecido gorila Castelo Branco, de infeliz memória. Depois do golpe de abril, os comunistas e demais patriotas foram caçados a bala nas ruas. Gregório Bezerra, líder comunista camponês, foi arrastado pelas ruas do Recife com uma corda no pescoço e permanece encarcerado até hoje, já agora condenado sob o governo do gorila Costa e Silva, a cumprir uma pena de 19 anos de prisão. Manuel Raimundo Soares, sargento do Exército, só porque era um patriota foi preso, torturado no cárcere e assassinado pela polícia e os oficiais militares do Rio Grande do Sul, que o lançaram às águas do rio Guaíba, com os pés e as mãos amarrados. Ainda nos dias de hoje, na vigência do governo do gorila Costa e Silva, o professor Bayar Boatê, acusado de manter contato com os guerrilheiros de Caparaó, se encontra detido com algemas nas mãos, e o mesmo se passa com o capitão Jefferson Cardim e os guerrilheiros da fronteira sul, que permanecem algemados e encerrados na prisão sem ao menos tomar banho de sol. Para que depois o ministro Magalhães Pinto, então uma hora servindo de espoleta do gorila Costa e Silva, não venha dizer que é mentira, é bom que se acrescente algo também sobre os estudantes. Os estudantes brasileiros, que mantêm uma luta incessante nas ruas, combatendo a ditadura e os acordos MEC e USAID, estabelecidos entre o governo do Brasil e o dos Estados Unidos, são massacrados diariamente, reprimidos a tiros em suas manifestações em recinto fechado nas ruas e mandados ao cárcere. O governo Costa e Silva não tem nenhuma força moral, pois além de prender,
matar, espancar, estimula a corrupção e a desonestidade que crescem nos setores da administração pública, estendendo-se às negociatas com dólares, ainda que a ditadura tenha sido implantada sob o pretexto de moralizar. No que diz respeito aos interesses das massas, o governo fez congelar os salários dos operários, enquanto os aluguéis, os preços das passagens e dos gêneros de primeira necessidade não param de subir, e a moeda brasileira se desvaloriza todos os dias em relação ao dólar norte-americano. Os latifundiários e a polícia continuam assassinando os camponeses. O desemprego prolifera no campo, afetando principalmente os trabalhadores da cana no Nordeste e em São Paulo. Além do desemprego, os trabalhadores rurais se veem a braços com o atraso no pagamento de seus já de si miseráveis salários. Há trabalhadores do campo que não recebem pagamento há mais de 3, 4 e até 6 meses. Milhões de camponeses continuam sem terra, escravizados ao vale e aos armazéns dos grandes proprietários. Enquanto isso, os voluntários da paz norte-americanos, missionários e outros enviados dos Estados Unidos andam pelo interior do Brasil, explorando o terreno em busca de minerais atômicos e realizando experiências anticoncepcionais com as camponesas brasileiras, sob o pretexto de deter a explosão demográfica, como se tal coisa dissesse respeito aos imperialistas yanquis e o nosso povo fosse um bando de cobaias desses gringos. A ditadura existente no Brasil só pode ser derrubada pela violência. O Brasil faz parte do plano global de domínio do imperialismo norte-americano e não se pode esperar que uma pretendida e enganosa redemocratização venha a solucionar os problemas do povo. Tal redemocratização é uma fórmula encontrada pelos oportunistas para desviar a atenção do povo e amortecer seu espírito de luta numa tentativa de frear a revolução. É também impossível lograr qualquer modificação na situação atual através da propalada frente ampla do líder fascista Carlos Lacerda, cuja ideia foi apoiada por oportunistas incorrigíveis ocupando postos na liderança do partido. Na realidade, a manobra de Lacerda com a frente ampla é para encontrar um novo caminho de colaboração com os Estados Unidos e criar uma base para sua ascensão ao poder. A via eleitoral não tem sentido no Brasil. Que as eleições não são mais do que uma farsa, prova-o o sucedido em outubro do ano passado, quando o presidente da República e os governadores dos estados foram eleitos em pleitos indiretos, ou melhor, quando foram nomeados descaradamente pela ditadura. Pelo caminho do voto, o povo brasileiro jamais conseguirá sua libertação. A ditadura foi implantada no Brasil porque a direção comunista e as demais forças que atuavam como vanguarda da luta do povo tiveram ilusões de classe e desenvolveram uma política a reboque da burguesia. A política de apoio à luta pelas reformas de base, levada a cabo através da via pacífica e sob a direção da burguesia, conduz inevitavelmente à derrota das massas. O que decide é contar com forças armadas do povo para conquistar o poder pela via revolucionária e não esperar que a burguesia entregue o poder pacificamente ao proletariado. A experiência brasileira é uma lição. No Brasil, a direção comunista confiava nos generais e em um dispositivo militar burguês capaz de reprimir o golpe, o que não aconteceu. Em consequência das ilusões nos generais e no dispositivo militar da burguesia, não houve nenhuma preparação para a luta armada. Os golpistas venceram sem dar um tiro e sem encontrar qualquer tipo de resistência por parte dos comunistas ou qualquer outra força, sem exceção. Além disso, o trabalho que se fazia com os sindicatos, com a classe operária e o povo em geral, era um trabalho de cúpula e nunca um trabalho pela base. O povo não era alertado para a gravidade do momento, não era chamado a preparar-se, a combater. O que se dizia era que os dirigentes dos sindicatos e dos partidos políticos, especialmente a direção do Partido Trabalhista e de outros partidos burgueses, juntamente com os generais e os oficiais nacionalistas, tudo resolveriam, sobretudo porque o governo estava ao lado do povo. O que há de mais grave, porém, é o desprezo da direção comunista pelo trabalho entre a massa camponesa. Isto só ocorre quando não se reconhece que o camponês é o aliado fundamental do proletariado.
A falta da aliança operário-camponesa é a causa principal dos fracassos cíclicos a que os revolucionários brasileiros são conduzidos de 10 em 10 anos, sobretudo a partir da insurreição armada de 1935 até a derrubada de João Goulart e os dias de hoje. Não se pode organizar a violência das massas para derrubar a ditadura e expulsar o imperialismo, conquistando o poder para o povo, se não se reconhece que o camponês é o fiel da balança e se a luta revolucionária não é deslocada para o campo. Deslocar a luta revolucionária para o campo significa que a direção política e revolucionária deve ser trasladada à área rural e que ali deve ser desencadeada a luta armada, ou seja, a luta de guerrilhas. A área urbana é a área reservada à luta complementar, ao apoio logístico, à ação de retardamento da mobilização das forças reacionárias e repressivas. A ditadura e o imperialismo devem saber que atacar a guerrilha no campo é desguarnecer as cidades rebeladas, onde a ação e a iniciativa revolucionárias crescem com uma audácia cada vez maior. Conservar suas forças de repressão concentradas nas cidades para impedir a rebelião permanente e imprevisível é deixar a área rural livre para a expansão da guerrilha. Dividir as forças da reação entre a cidade e o campo enfraquecerá a repressão tanto numa área como na outra. Assim, o desencadeamento da guerrilha no meio rural é a premissa da vitória do povo, dada a impossibilidade em que se encontrarão a ditadura e o imperialismo e suas forças armadas profissionais e convencionais para deter uma luta não convencional, conduzida com vigor e combatividade pelos revolucionários que se deslocam de armas nas mãos. O principal meio com que o povo brasileiro precisa contar para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Sem isso, qualquer ação combativa no Brasil atual está destinada ao fracasso. A época que vivemos é a época da organização da guerra justa e necessária contra o imperialismo dos Estados Unidos. Esta guerra deve ser organizada pela base, de baixo para cima, e deve contar com o desenvolvimento de uma grande iniciativa por todos e cada um dos que nela participam. Para que a iniciativa produza resultados, é imprescindível que cada qual saiba empregar sua arma com habilidade e eficácia. Organizar a guerrilha, partindo da aprendizagem do tiro e da hábil e decidida organização do fogo, é a tarefa fundamental de cada comunista, é a tarefa fundamental de cada revolucionário, de cada patriota. Por sua vez, a luta de guerrilhas é o cerne da organização da guerra justa e necessária contra o imperialismo norte-americano. O imperialismo dos Estados Unidos não respeita as fronteiras da América Latina, organiza a invasão armada dos vários países de nosso continente, manda seus assessores militares a toda parte, transforma os governos latino-americanos em seus títeres. Assim, não devemos ficar à espera de que a Revolução Brasileira não venha a ser reprimida. Estejamos certos de que as Forças Armadas norte-americanas, acompanhadas das demais forças de repressão dos gorilas do Hemisfério Sul, o farão. É um dever revolucionário e internacionalista proletário estabelecer desde já a solidariedade entre os povos latino-americanos empenhados na mesma luta de libertação, considerar a Revolução Latino-Americana uma só revolução e compreender que esta revolução já está começada. Quem iniciou a Revolução Latino-Americana foi a Revolução Cubana. Esta é que é a revolução pioneira. Nosso papel no Brasil é dar continuidade à Revolução Latino-Americana, tal como já fazem os países que desencadearam a luta de guerrilhas. Todos nós, brasileiros, devemos nos preparar para combater, elaborar nossos planos na base de uma luta prolongada. Preparar quer dizer acumular reservas, ou sejam, armas, roupas, remédios, alimentos, calçados. Devemos estudar nosso terreno, conhecer os que nos acompanham, fortalecer nossa convicção revolucionária e não querer de nosso lado os vacilantes, os insinceros, os aproveitadores. Revolução é sacrifício, é abandono de comodidades.
No período anterior de nossa luta, nosso povo foi muito deseducado pela linha pacífica e pela submissão que se pregou abertamente à ideologia da burguesia. Urge corrigir tudo isso. Líderes experimentados irão surgindo dentro do país à medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base, que é também uma maneira de acabar com o sistema de trabalho de cúpula que predominou no período anterior. Ninguém deve abandonar uma organização de base que já esteja disposta a lutar, por menor que seja esta organização. O importante não é organizar cúpulas, fazer grandes organizações, criar novos partidos comunistas. Já temos organizações demais. O que não temos é o trabalho miúdo pela base, o trabalho revolucionário, real, de preparo da guerrilha. E é da guerrilha que sai, afinal, a verdadeira organização revolucionária de vanguarda. Façamos pequenas tarefas. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, nossos familiares desejosos de sair da situação de opressão em que vivemos. Tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição de ir até ao sacrifício da vida. Quem melhor pode ajudar a luta do povo brasileiro são os jovens e as mulheres. Nossa luta é para criar o núcleo do Exército de Libertação, partindo da Aliança Armada de Operários e Camponeses. Nosso lema é unir as forças revolucionárias, sem nenhum sectarismo. Nosso ponto de partida é desencadear a luta de guerrilhas. Para atingir tão importantes objetivos, é necessário o concurso de todos. Daí a razão da obrigatoriedade da participação dos jovens e das mulheres. Na luta revolucionária, não há homem que queira retroceder quando na vanguarda encontra lutando os jovens e as mulheres. Os jovens estão se incorporando, adestrando-se fisicamente, aperfeiçoando-se na arte de atirar. A mulher brasileira também se junta a esta luta, pois será enfermeira, saberá transportar tudo o que seja necessário, aprenderá a disparar e a pelejar pela igualdade dos direitos políticos e sociais, assegurando sua presença na Revolução Brasileira como uma combatente de armas na mão. O processo revolucionário brasileiro está praticamente iniciado, em que pese a oposição dos oportunistas e reformistas, a exemplo do grupo direitista da Guanabara, que se arvora em direção do partido e fala em derrota pacífica da ditadura. Agora é seguir para frente. O conteúdo essencial de nossa luta é a emancipação nacional, a expulsão do imperialismo, a derrota da ditadura pela violência das massas, a conquista do poder pelo povo, a conquista do progresso e do pleno desenvolvimento econômico e social através do socialismo. Mais do que nunca, é preciso destruir o aparelho burocrático militar do Estado e substituí-lo pelo povo armado. Contamos já neste momento com uma estratégia global latino-americana para nos opormos à estratégia global do imperialismo norte-americano. A Conferência da OLAS, que acabou de realizar-se vitoriosamente em Cuba, território livre da América, apontou o caminho. Façamos com que a luta dos brasileiros corresponda à esperança e à confiança dos povos irmãos da América Latina. E repitamos com a OLAS e a segunda declaração de Havana: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação em nosso programa em português para o Brasil. Em visita anterior, o dirigente revolucionário brasileiro Carlos Marighella dirigiu dos nossos estúdios uma mensagem ao povo brasileiro. Naquela oportunidade, Carlos Marighella manifestou o desejo de dirigir uma mensagem especificamente ao operariado brasileiro. Por isso, convidamos Carlos Marighella a que nos visitasse outra vez. Aqui temos presente nossos estúdios e pomos à sua disposição, Carlos Marighella, os nossos microfones para que você dirija uma mensagem diretamente ao operariado do Brasil. Esta mensagem é para os operários de São Paulo,
da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Que obtiveram os operários com as eleições realizadas até hoje no Brasil? Muitos foram os líderes burgueses eleitos, entre eles Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Carvalho Pinto e tantos outros. A situação dos operários não mudou nada. O governo de João Goulart, que tinha o propósito de realizar reformas de base pelo caminho pacífico e eleitoral, foi deposto por um golpe dos gorilas apoiado pelo imperialismo dos Estados Unidos. E com a ditadura militar imperante no Brasil, a despeito de 2 eleições já realizadas, ou sejam, 2 farsas eleitorais, a situação dos trabalhadores não se modificou. Na América Latina, ainda há quem acredite na saída pacífica e eleitoral. E temos um exemplo no Chile, onde o governo das chamadas reformas do presidente Frei vem se constituindo num fracasso. Em quem vai o povo confiar para libertar-se? Não pode ser nos líderes burgueses, como Lacerda e outros agentes do imperialismo. Não pode ser na burguesia brasileira, que já fracassou tantas vezes e prefere entregar o país ao imperialismo norte-americano a permitir que o povo chegue ao poder. Não pode ser nas forças armadas convencionais, no exército ou o que for, pois estas forças são comandadas pelos gorilas e se destinam a reprimir as massas e seus movimentos de protesto. Outra alternativa é esperar que os sindicatos cresçam e se libertem com eleições sindicais e o movimento grevista tome vulto. Mas como obter a vitória com a greve, mesmo com a greve geral, se os operários não dispõem de forças armadas e cada greve é reprimida pela polícia e as forças militares da ditadura com uma brutalidade jamais vista? Em último caso, para impedir que os trabalhadores alcancem o poder através do movimento de massas, as classes dominantes e o imperialismo recorrem ao golpe militar e mantêm o controle da situação. É um círculo vicioso. O movimento de massas avança, em seguida é detido pelo golpe militar. Passa-se algum tempo de ditadura, mais ou menos duradouro, que nada resolve para o povo. Vem a desmoralização dos ditadores. Surgem os líderes burgueses que pleiteiam eleições e democracia para salvar o país. Lacerda, Frente Ampla, etc. O movimento de massas cresce mais uma vez. Em seguida, vem novo golpe militar e tudo recomeça. É que por meio de eleições ou pela via pacífica, jamais o povo brasileiro se libertará. Não há outro caminho para os trabalhadores senão conquistar o poder pela violência e destruir o aparelho burocrático militar do Estado, substituindo-o pelo povo armado. Lênin afirmou certa vez em O Programa Militar da Revolução Proletária: uma classe oprimida que não aspirasse a aprender o manejo das armas, a ter armas, essa classe oprimida só mereceria ser tratada como os escravos. Os operários brasileiros podem aprender a atirar. Muitos podem capturar armas ou fabricá-las. A indústria paulista não está preparada para converter-se em indústria de fabricação de armas? Os operários, sem os quais a indústria não consegue viver, deverão saber utilizar seus conhecimentos profissionais e seu instinto de classe para o fabrico de armas e munições necessárias ao uso revolucionário. Cada operário, cada camponês, estudante ou intelectual, cada jovem, cada mulher solteira ou casada, cada homem brasileiro pode ser um soldado da libertação de nosso povo do jugo da ditadura e do domínio do imperialismo norte-americano. A libertação do Brasil deve ser obra do nosso próprio esforço, do esforço de cada brasileiro. Quem tiver uma arma, quem souber atirar, pode unir-se a outro franco atirador brasileiro. Os pequenos grupos armados podem surgir das fábricas, das oficinas ou de quaisquer outros locais de trabalho. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Podem surgir dos colégios,
das escolas, das universidades, das fazendas, das usinas, dos patrimônios, das colônias e concentrações agrícolas ou dos pequenos povoados, bem como das cidades do interior, dos municípios e seus distritos e vilas. A única condição para que cada um adira a esses grupos é que já venha com a sua arma, ou que cada grupo, então, planifique como adquirir ou capturar seu armamento. Comitês volantes podem ser organizados com a mesma finalidade, ou para imprimir ou distribuir o material clandestino de propaganda revolucionária, de ensinamento de tiro, de tática de luta armada e de sobrevivência no mato, em face das condições brasileiras. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, saber orientar-se em terra ou no mar, viajar a pé, transpor obstáculos em terrenos acidentados, subir ou descer por escarpas e barrancos. A ação revolucionária feminina, estudantil ou juvenil, pode juntar-se à ação revolucionária operária e camponesa. O importante é começar realizando pequenas ações contra o inimigo. Os que encabeçarem essas ações se revelarão pelos próprios méritos revolucionários. Serão os líderes que brotarão por toda parte do seio do povo, quer se trate de homens ou de mulheres. É preciso partir do povo, da base e não da cúpula. Partir de um pequeno núcleo inicial de combatentes, sem levar em conta a filiação partidária ou a tendência filosófica de cada um. Basta que estejam convencidos de que a única saída é a luta armada. Daí para o marxismo-leninismo é um passo, pois os princípios dessa teoria são os que orientam o movimento revolucionário da América Latina, e sem eles não se consegue a vitória. É decisivo, portanto, organizar clandestinamente um pequeno número de homens e mulheres que não temem o sacrifício, têm convicção revolucionária e estão dispostos, mas dispostos mesmo, à luta armada na cidade e no campo. É evidente que a luta na cidade é um complemento da luta no campo, e no campo a luta só pode ser a guerrilha. Também no campo deve estar a direção da revolução, que somente desempenhará seu papel se o comando político e militar estiver unificado e se qualquer convencionalismo tiver sido abolido. O Brasil é um país cercado das guerrilhas da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela e não pode aspirar a libertar-se senão pela luta guerrilheira. A importância da ação revolucionária dos operários consiste em que, em sua maior parte, são filhos de camponeses ou vieram do campo e podem ajudar seus irmãos da área rural. Além disso, no Brasil, são muitos os assalariados agrícolas que constituem uma ponte para os camponeses. Os operários e operárias das fábricas, os assalariados agrícolas e os trabalhadores dos transportes têm a tarefa de apoiar a guerrilha. Os revolucionários brasileiros atuando no fundo do país, na montanha, na selva, na planície ou na caatinga, devem contar com o apoio dos revolucionários das cidades. Com os trabalhadores e trabalhadoras incorporados à ação revolucionária, criando a Aliança Armada Operário-Camponesa, é possível partir da estaca zero, com os próprios recursos do povo unido e organizado, e derrotar a ditadura e o imperialismo yanqui e chegar à conquista do poder. Da Aliança Armada de Operários e Camponeses, podemos evoluir para o núcleo de um exército de libertação, à medida que a luta de guerrilha se desenvolver, fortalecer-se e enraizar-se no campo. A experiência do Vietnã mostra que com estes princípios se pode obter a vitória. E na América Latina temos o exemplo de Cuba, cuja revolução vitoriosa abriu o caminho à Revolução Latino-Americana. Hoje, no Brasil, não estamos mais isolados. Não se trata somente de um país, mas de toda a América Latina, com uma estratégia global latino-americana em contraposição à estratégia global do imperialismo dos Estados Unidos. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo,
derrotando o imperialismo norte-americano e as ditaduras gorilas, que servem aos seus interesses, como é o caso do governo de traição nacional de Costa e Silva. Sem derrotar o imperialismo e os gorilas, é impossível instaurar o socialismo, que constitui o mais alto objetivo de nossa revolução de libertação nacional. E isso corresponde aos ensinamentos da primeira Conferência Latino-Americana de Solidariedade, quando proclamou que o conteúdo essencial da revolução na América Latina está em enfrentar o imperialismo e as oligarquias de burgueses e latifundiários. Por conseguinte, o caráter da revolução é o da luta pela independência nacional, a emancipação das oligarquias e o caminho socialista para seu pleno desenvolvimento econômico e social. Não é difícil também concluir, como fez esta primeira conferência da OLAS realizada em Cuba, que se torna imprescindível criar 2, 3, muitos Vietnãs para obrigar o imperialismo dos Estados Unidos a dispersar suas forças e a lutar onde não deseja. Os operários do Brasil têm uma responsabilidade histórica sobre seus ombros na luta contra o imperialismo norte-americano e para alcançarmos o socialismo. Para a frente, portanto, morrer ou vencer. Meu maior desejo é que esta mensagem pudesse ser discutida pelos revolucionários, pelos comunistas, por homens e mulheres do povo em cada recanto do Brasil, onde fosse escutada a voz de Rádio Havana, Cuba. Mais uma vez, Marighella, agradecemos-lhes pela sua participação em nosso programa em português para o Brasil. Realmente é uma satisfação para nós termos a oportunidade de oferecer aos nossos caros ouvintes a palavra do dirigente revolucionário brasileiro Carlos Marighella, com uma mensagem especialmente endereçada aos operários do Brasil.